Feche seus olhos. Ambondeis. Hadnasicle fambe chantons andeclian distamons. Pai, obrigado, Senhor, porque a tua igreja é uma igreja fervorosa. Obrigado, Senhor, porque a tua igreja tem correspondido aos ensinamentos que aqui estão sendo ministrados a cada dia, a cada semana, a cada mês. E nós estamos edificando um povo vencedor, um povo que se assemelha a cada dia à imagem do seu Filho Jesus. Hoje, Senhor, nós temos uma palavra forte, uma palavra de posicionamento, uma palavra de alerta. Nós pedimos a Ti, Senhor, que venha falar aos nossos corações. Usa a minha boca agora, Senhor, usa o meu espírito e principalmente abra o coração de cada um dos teus filhos aqui nesta noite, para que eles possam compreender a sua boa e perfeita vontade, que eles possam assumir o papel de cristão, serem ousados, destemidos, que eles venham exercer realmente o seu sacerdócio, Senhor, no meio dessa geração perversa, e viemos pela tua cruz, Roman Xandeas, através da fé e da tua palavra, conquistar essa geração. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, hoje a palavra é um pouco diferente. Ela não é tão inspirativa. Na verdade, a palavra de hoje, ela tem a responsabilidade, o encargo de posicionar você. Você precisa tomar uma posição em relação a alguns assuntos que têm ocorrido na nossa sociedade, nesse mundo perverso. Eu tenho dito sempre aqui, e quero repetir, e vou repetir por quantas vezes for necessário, nós estamos em uma guerra. A diferença é que nessa guerra você foi chamado para ser soldado. Você foi chamado para fazer parte da milícia de Cristo. Você foi chamado para ser alguém prevalecente, vencedor no meio desta guerra. Mas estamos em guerra. O Senhor não te chamou apenas para te curar. O Senhor não chamou você apenas para recuperar ou reconstituir o seu casamento. Ele te cura, Ele restaura a sua família, Ele te prospera. Mas isso é secundário. Na verdade, o Senhor te tirou do império das trevas e te transportou para o reino da sua luz, para um propósito. Você foi chamado para ser sal. Você foi chamado para ser luz. Você foi chamado para ser uma voz nessa sociedade, para ser uma voz neste mundo. Você foi chamado para ser diferença, fazer a diferença. Você foi chamado para expressar o caráter de Cristo no meio de um povo mau, incrédulo, no meio de um povo que está a passos largos, indo na direção do anticristo. Diga para o seu irmão: você é a voz. Você precisa se posicionar. Na verdade, como nós temos ministrado, nós somos a porta do céu. Nós somos a única esperança dessa geração.
Você foi plantado aqui na região de Guarulhos, Taboão, com uma missão: ser uma voz ativa, concernente às coisas do reino de Deus. E muitas coisas estão acontecendo em nosso meio, e nós não podemos fechar os olhos. Uma delas é a ideologia de gênero. Quem já ouviu falar nisso? E o que é que você tem feito com esse princípio satânico que está sendo inserido dentro da nossa comunidade, da nossa sociedade? O que é ideologia? Ideologia é um conjunto de pensamentos onde quer chegar a um ideal, a uma conclusão ideal, a uma situação ideal. Mas fala para o seu irmão, aquilo que é ideal para você não é ideal para mim. Mas a ideologia, ela quer implantar algo que seja comum a todos, que seja ideal a todos. E a ideologia de gênero, ela diz o quê? Nesse conjunto de pensamentos, de argumentos que não são científicos, mas são impostos, diz que ao nascer uma criança, isso é do inferno. Ao nascer uma criança, essa criança não tem sexo definido. Não importa, desculpe o termo, se ela tem um órgão genital masculino. Mesmo ela tendo um órgão genital masculino, segundo essa ideologia, ela pode escolher ser do sexo feminino, ou vice-versa. Está entendendo? Ou seja, a criança que vai escolher o que ela quer ser. E dentro dos ensinos, isso está sendo de uma forma ardilosa, não sei se é essa palavra, implantada de uma forma sutil, essa cultura maligna. Eu quero falar para você, hoje, aqueles que não são de Deus, vê isso como uma curiosidade. Mesmo que eles sejam contras, eles estão vendo isso como uma curiosidade, algo para se pensar. E aqueles que são de Deus não estão se importando, porque acham que isso é uma loucura. Isso é besteira. Eu quero dizer, e eu quero levantar uma bandeira aqui. Nós vamos levantar uma bandeira como igreja videira, que isso não é uma loucura. Na verdade, isso é uma estratégia do inferno que está preparando o caminho para o anticristo. E eu quero dizer para você que daqui a alguns anos, hoje isso é uma minoria, mas isso com certeza, daqui a alguns anos vai ser majoritário em toda a sociedade e em todo o mundo. E nós precisamos levantar a bandeira agora. Nós precisamos ser uma voz que clama contra essa malignidade já. Não podemos fechar os olhos. Somos da igreja. Isso no mundo já é fato. E como o anticristo realmente ele vai prevalecer, em algum momento, esse caminho já está traçado e vai acontecer. O que não pode é isso entrar na tua casa, não pode. E por isso você está ouvindo isso. Na tua família, na tua parentela, na igreja, isso nós não vamos aceitar.
com os nossos filhos, nós recusaremos com todas as nossas forças, com toda a nossa fé. O Senhor está nos alertando. E se possível, aqui no Brasil, adiar isso ao máximo, para que possamos ter paz na pregação do Evangelho. Vocês estão entendendo? Quem definiu o que uma criança é, foi Deus. Já está definido. Mas presta atenção. Antes dessa ideologia de gênero, outras ideologias foram como base, já entraram na sociedade como plataforma, como avenida, para que essa ideologia de gênero fosse implantada agora. E isso está na igreja. A ideologia do politicamente correto. Isso deu força a essa estratégia de Satanás, que calou a voz do mundo, que calou a voz da igreja, que tem calado, porque nós hoje somos politicamente corretos, e o Senhor quer quebrar isso agora. Não digo que vai quebrar na igreja, no mundo não vai, mas na igreja o Senhor está quebrando, e Ele te pede nesta noite um posicionamento de filho de Deus. Vocês viram o que tem acontecido? Essas artes, entre aspas, que só tem pornografia. Quem viu aí as reportagens aí no mundo? Esses absurdos. Vocês viram os quadros? Terrível. As pinturas, terrível, não dá nem para olhar. Eu tenho quase 50 anos, estou com 49. Em janeiro eu faço 50. Eu não consegui olhar. Isso está sendo exposto o quê? As nossas crianças. Quem viu lá o homem nu? E crianças tocando de uma forma irrestrita no homem nu. E a mãe do lado, concordando com tudo isso. Agora me fala. O que é que a sociedade brandou ou falou? Nada. Um murmurinho ali, mas tudo está dando em pizza. Por quê? Por causa da ideologia do politicamente correto. Se ninguém falar nada, se ninguém levantar a bandeira, também não vou. Cadê os juízes? Cadê os advogados? Cadê os professores? Cadê a sociedade? Não há nenhuma coisa, nenhum grito contundente contra essas coisas. E um grito aqui e outro grito ali foi exatamente e imediatamente abafado pela sociedade e pela mídia. É ou não é? Mas o teu grito, o Senhor quer ouvir. O teu protesto, o Senhor quer ouvir. Você não pode ser conivente. Você não pode estar em cima do muro com aquilo que Satanás está fazendo. Eu sei que essa palavra, para um culto de domingo, talvez você nunca pensasse em ouvir. Mas nós, como igreja videira, não podemos nos calar mediante a esses ataques contra a moral e os bons costumes da nossa nação, das nossas escolas. Existem duas linhas de pensamentos no Brasil e no mundo: os conservadores e os progressistas. Quem já ouviu falar isso aí? Conservador e progressista. O mundo diz que os conservadores são arcaicos. O mundo diz que os conservadores são ridículos, são tacanhos, são preconceituosos. O mundo ataca os conservadores.
Mas os progressistas, não. Esses sim, eles têm ideias novas. Eles estão aí para inovar, para melhorar. Mas a realidade não é essa. O que é ser conservador? É aquele que conserva aquilo que recebeu. E nós, como filhos de Deus, temos recebido o que de Cristo? Os princípios, as palavras, a moral, a integridade. Então, quando te perguntar, você é um progressista ou você é um conservador? Você tem que falar de boca cheia: eu sou um conservador e conservo os bons costumes e conservo os princípios da palavra de Deus. Esse posicionamento que o Espírito Santo está pedindo a toda a igreja. Mas tem crente que quer ser: não, eu sou um crente moderno. Você sabe quem foi moderno? O capeta. Porque ele olhou para Deus. Porque Deus não muda. Não há variações de mudança, nem sombra de variações. Ele não muda. Aquilo que ele estabeleceu está estabelecido, porque ele é perfeito. Mas o diabo é um progressista. Posso fazer melhor que ele. Tenho ideias novas. Está cheio de pastor aí que é pastor progressista. Está cheio de igreja que é igreja progressista. Precisamos mudar a cara da igreja. Tem pastor aí que é homossexual. Nada contra os homossexuais. Tudo contra o comportamento. Tudo contra o comportamento. Comportamento homossexual. Porque Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Você não pode ser diferente. Arremanderes. Satanás quis ser moderninho. Deus falou para ele: então vai, some daqui. Porque aqui tudo que eu estabeleci é imutável. É perfeito. Não tem mudança. Vai ver o reino dele que deu. Tenho certeza que tem. É que esses demônios não têm arrependimento, mas eles sofrem. Eles pensam assim: ó, saí de lá, agora estou tomando pancada aqui. Pode ter certeza. Estava conversando com uma pessoa que se envolveu muito com o espiritismo. Quando ela fazia barganha com esses espíritos, o espírito não oferecia, não. Eu preciso conversar com quem é maior que eu. Porque se eu te oferecer algo e ele não concordar, eu vou sofrer as penas. É o império das trevas mesmo. É ruim para até eles que fazem parte, é ruim para eles. Porque Satanás quis mudar. Mudar as coisas de Deus. É ir para a morte. Fala para o seu irmão: mudar as coisas de Deus. Mudar os princípios de Deus. É ir em direção à morte. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. É nela que nós devemos pautar a nossa vida. Está entendendo? Barebas, candelixans, moxandeclemaremas. Mas presta atenção, irmãos, que é muito mais profundo do que você imagina o que o diabo está fazendo. Por isso, essa palavra vem para abrir os nossos olhos como igreja. Todo mundo vê que é um absurdo. A ciência comprova
Que é um absurdo. Quem nasce homem, nasce homem. Quem nasce mulher, nasce mulher. É um absurdo falar algo ao contrário. Mas esse não é um problema. A ideologia de gênero, ela tem algo camuflado que quando despertar, e se você não tiver com os olhos abertos, o que ela quer fazer é tirar a sua liberdade de direcionar seus filhos e colocar o direito de educar na mão do Estado e de um Estado perverso, manipulado pelo inferno. O diabo quer tirar o controle que você tem sobre a educação dos teus filhos. Ele quer tirar o prazer, o poder. E eu quero dizer para você, nem uma unha vai ficar no Egito, porque quem cuida dos nossos filhos somos nós. Pelo menos a igreja. Isso é irmãos, Jesus falou. Vocês olham para o céu e vocês conseguem discernir o tempo. Vocês olham para as nuvens e vocês conseguem dizer se vai chover ou não. E vocês não conseguem discernir que o Salvador está no vosso meio. Vocês não conseguem discernir as coisas espirituais. É isso que o Senhor está fazendo essa noite. Discerna as coisas espirituais. O diabo e os seus anjos estão aplainando o caminho para o anticristo. E você precisa enxergar. Nós precisamos nos posicionar. Para de ser crente procurando bênção. A bênção, você não precisa buscá-la. Ela vai até você. Você precisa expressar a Cristo no meio de uma sociedade perversa. É tempo da igreja se levantar. Tamana Amaches. Eu não sei se você trouxe o seu filho. Deixa eu ver se o meu está aqui antes de falar dos outros. Tá. Eu não sei se você trouxe o seu filho ou não. Mas toda vez que você deixa o seu filho em casa, tadinho, deixa descansar. Ele não vai descansar, não. Ele vai ficar lá no celular, na televisão, assimilando tudo que o inferno preparou para a alma dele. Traz na igreja, querendo ou não. Querendo ou não, os seus filhos precisam vir à igreja. Eles não têm escolha, não filho de crente. Deixar a escolha nas mãos dos filhos é entregá-los de bandeja para Satanás construir nas suas mentes o que Satanás quiser construir. Precisamos acordar. Abra sua Bíblia. Em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 1. Presta atenção que Deus vai falar ao seu coração agora. Conjuro-te. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino.
Olha que Paulo fala para Timóteo, e o que o Espírito Santo fala a você e a mim: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Isso é para você. Insta, pregue, exorte, não fique em cima do muro, fale da doutrina, tempo oportuno ou não. Qual é o problema do politicamente correto? As pessoas têm medo de falar, porque aqueles que falam, aqueles que se levantam, são ridicularizados. Um jovem que fala que só vai fazer sexo depois do casamento, se ele fala na escola, ele é ridicularizado. O que eu te aconselho, jovem? Fala! Eu sou santo! Insta a palavra, pregue a palavra, fale da doutrina, fale dos princípios. É isso que o Senhor quer da igreja. Mas dentro da igreja, a ideologia de gênero ainda não entrou. Creio que não vai entrar, mas a do politicamente correto já está em todos os setores da igreja. Tem muita gente na igreja em cima do muro, porque não quer ser conflitado, não quer ser confrontado, não quer ser ridicularizado. Pois eu digo para você que você precisa tomar uma posição. Nós fomos chamados para nadar contra a maré. Essa que é a verdade. Abra sua Bíblia em Deuteronômio. E eu quero trazer uma palavra para os pais. Eu quero trazer uma palavra para os líderes de crianças. Cavalheiros. Deuteronômio, capítulo 6. Versículo 6. Diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se. Diga glória a Deus. Também as atrás com sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Se você não colocar na cabeça dos teus filhos a sua crença, o diabo vai colocar dele. Ensina a criança o caminho que ela deve andar, e quando ela for velha, ela não se desviará dele. Presta atenção, irmãos. Nós estamos fazendo um trabalho
que praticamente a igreja do mundo inteiro não tem a mesma intensidade como a igreja videira tem com as crianças. E é por isso que essa igreja está crescendo, porque nós estamos inculcando na cabeça dos nossos filhos, e estamos também inculcando na cabeça dos filhos dos outros, os princípios da palavra de Deus. E isso é algo transformador. Se isso não valesse nada, o diabo não estava trabalhando tanto nisso. Porque se você não fizer, ele está fazendo. Ideologia de gênero é isso. É o diabo inculcando nas cabeças, na mentalidade, na estrutura de raciocínio das nossas crianças, princípios malignos. E ele está formando uma geração que vai apoiar o anticristo. Mas nós estamos nadando contra a maré. Nós vamos inculcar nos nossos filhos e nas crianças que o Senhor nos der o princípio da palavra de Deus. Isso é poderoso. Pastor, mas tem igreja que tem criança que passou na minha célula, que está no mundo. Fique tranquilo, irmã. As crenças já estão lá. Os princípios já estão lá. O Senhor vai trazer. Porque a base está formada. Não se preocupe se seus filhos vão se converter ou não. Se preocupe em ensinar. Uma coisa é a crença, outra coisa é a experiência. Mas se ele tiver a crença, se ele tiver a doutrina, se ele tiver os princípios, se ele conhecer quem é Deus, se ele souber quem é Jesus, o Senhor vai trazer a experiência. No momento certo, no momento oportuno, Ele vai trazer a experiência. Não tem como Ele não trazer. Inculque a palavra, ensine a palavra. Vamos proteger os nossos filhos de noite, de dia. Traga para a igreja, leva para a célula, traz na oração. Carrega os seus filhos aonde você for, leve eles. Satanás não está investindo de forma pesada nos jovens e nem nos adultos. Ele está investindo tudo nas crianças. Não percebeu? Não percebeu? Olha o Facebook, olha os noticiários. Nós vamos investir pesado nas crianças. Aleluia! Candechavas, Benichoros, Manesamas. Esses jovens aqui já têm os princípios cristãos. Você não estava nem aqui. Uns já têm experiência, outros vão ter. Nós precisamos ensinar as crianças. Pastor, eu não tenho chamado para criança. Engano seu. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta os meus cordeiros. Jesus estava preocupado com os cordeirinhos também. O Senhor te trouxe para uma igreja forte, porque preocupa-se com todas as gerações, começando pelas crianças. Amoreces. Isso, essa palavra tem que formar algo prático na nossa vida. Primeiro, caia por terra
toda essa política aí de agradar os outros, desse politicamente correto, tem que cair por terra. Você não tem que agradar ninguém. Você tem que fazer aquilo que o Pai fala. Você não tem que agradar a sociedade. Você não tem que agradar os seus amigos. Você não tem que agradar a sua parentela. Você tem que andar nos princípios da palavra de Deus. Isso é prático. Faz assim na sua mente. Não sou politicamente correto. Eu sou politicamente eterno. É diferente. Os seus pensamentos têm que estar alinhados com a eternidade. Está entendendo? Eu sei que essa palavra não é inspirativa, mas ela é fundamental no nosso tempo, nesse momento. Os nossos filhos estão correndo risco se você não abrir os seus olhos. Segundo, inculque, ensine a palavra, dia, noite, em todo o tempo, aos seus filhos. As crianças dessa igreja, nós vamos ensinar. Nós não distraímos crianças, nós ensinamos crianças. Penaboches, da Cabarabas. Terceiro, confronte as autoridades, sejam elas professores, sejam elas médicos, sejam elas governantes. Cobre deles, você é cidadão, cobre deles um posicionamento. Não seja passivo aos ataques do inferno. Precisamos ser práticos. Quarto, não vote em ninguém que vai contra os princípios da palavra de Deus. Vou ser mais claro. Puxe sardinha para o seu lado. Qual é o lado? De Cristo. Vote naqueles que são de Cristo, que defendem as verdades de Cristo. Irmãos, eu não entendo crente que é de esquerda. Vai ler lá, que diz os princípios. Só tem coisa contra a moral, contra a família e contra Deus. Você acha que no Brasil está aflorando essas coisas? Por quê? Porque quanto tempo esses esquerdas ficaram dirigindo esse país? Agora estamos colhendo fruto. Estuda lá a base deles, o fundamento deles qual é? É satânico. Precisam falar, precisam enxergar. Lula lá. Vai ver Lula lá onde foi. Precisamos ser atentos. Simples como uma pomba, mas prudentes como uma serpente. Não vote, não apoie. Não compre nada. Não compre essa porcaria desse homo. Ah, pastor, você está sendo radical. Promova então essas bestas fera. Não abra conta naquele banco. Não podemos promover o satanismo. Não podemos promover os princípios que estão aplanando o caminho para o anticristo. Isso não é brincadeira. Precisamos ser radicais. Precisamos enxergar quem promove o inferno e se afastar deles. Ser práticos. Irmãos, presta atenção.
88% dessa população brasileira ou é cristão ou católico. Se nós boicotarmos essas pessoas, eles se renderão, sumirão daqui. Tanto católico como cristão, todos temos o mesmo pensamento em relação a essas coisas. Pastor, é besteira. Ah, então vai. Se posicione. Somos a expressão de Cristo aqui na terra. Cristo foi contra tudo que era ruim quando ele estava aqui. Vai, raça de víboras, túmulos caiados. Foi contundente contra os perversos de sua época. Até os seus discípulos, afaste-me, Satanás. Até para Pedro ele falou, quando ele percebeu a malignidade no coração de Pedro. Precisamos ser firmes. Nós amamos todas as vidas, mas somos contra toda forma e tipo de pecado que vai contra o princípio da palavra de Deus, que fere a autoridade do Senhor, que fere a sua santidade. Amém, irmãos? Gostaria que você ficasse em pé agora. A equipe do louvor viesse aqui na frente. Bobanebas. Canchantirianas. Neide, aquela música. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Nós chamamos esses. Nós vamos se posicionar agora aqui nessa igreja aqui. Não tem um apelo para chorar. Não tem um apelo para você colocar a mão no coração. Tem um apelo de você ver quem você é em Cristo. Deixar de ser politicamente correto. Se posicionar no teu chamado. Ser uma voz no meio dessa sociedade. Não abrir mão dos teus filhos. Não abra mão dos teus filhos. E nem dos filhos de outras pessoas, mas que o Senhor colocou nas suas mãos. Né, Badies? Nós vamos se levantar, orando por essa nação. Poucos homens estão na mídia confrontando essas atrocidades. São vozes solitárias. Mas o Senhor te chama para se juntar a essas vozes solitárias que muitas vezes você diz no seu coração que são fanáticos. São não. São não. Eles estão enxergando aquilo que talvez você não enxergou ainda, mas que pela luz de Cristo o Senhor te fez ouvir. Paneirabas. Às vezes eles não têm um linguajar como você gostaria, como até eu gostaria que eles tivessem, mas eles estão bem posicionados. Paneirabas. Mas são poucos. E nós precisamos engajar a esse grupo de pessoas que não abrem mão do Evangelho. Você vai ser criticado? Com certeza. Você vai ser chamado de pernicioso nessa sociedade? Com certeza. Mas você precisa falar como o apóstolo Pedro. Não importa obedecer a homens, mas sim importa obedecer a Deus. Panemas. Irmãos, presta atenção. Isso que está acontecendo ainda não é o fim, mas é a dor de parto daquelas
bem forte para vir o fim. Bem perto das coisas começar a acontecer. Nós vamos cantar uma canção aqui. Bandeiras, declarando o reino de Deus em nosso meio. Levante as suas mãos. Toma o teu lugar na terra como nos céus. Aqui na terra como nos céus. Toma o teu lugar na terra como nos céus. Na terra como nos céus. Toma o teu lugar na terra como nos céus. Aqui na terra como nos céus. Toma o teu lugar na terra como no céu. Venha o teu reino, venha o teu governo, a cultura que vem do céu. Venha o teu reino, venha o teu governo, a cultura que vem do céu. Te convidamos, te desejamos, vem agora, toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos, vem agora, toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos, vem agora, toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos, vem, toma o teu lugar. Oh, 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 toma o teu lugar. Oh, 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 toma o teu lugar. Oh, 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 toma o teu lugar. Oh, oh, oh. Faz assim, irmãos. Levante a sua mão. Pega na sua unha. Fala assim. Nenhuma unha vai ficar no Egito. Fala de novo, Satanás. Nenhuma unha dos meus filhos vai ficar nas tuas mãos. Aleluia. Aleluia. Venha o teu reino, venha o teu governo, flua a cultura que vem do céu. Venha o teu reino, venha o teu governo, flua a cultura que vem do céu. Te convidamos, te desejamos, Rei da glória, toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos, Rei da glória, toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos, Rei da glória, toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos.